Fala, meu querido, mais uma questão aqui da prova da Unesp de 2021, segunda fase. Chegamos numa questão que fala sobre a eletrodinâmica, né? Circuitinho elétrico básico aqui, que a gente encontra duas lâmpadas, um amperímetro e um gerador, colocado aí para poder avaliar a questão de quanto o amperímetro indica, né? Essa questão provavelmente você já deve ter, não sei se visto uma questão igual a essa, mas muito parecida com quando você estudava eletrodinâmica. É bastante clássica essa questão. E ela fala assim, ó, um estudante tinha disponível um gerador elétrico de força eletromotriz de 50 volts. Então aqui 50 volts e resistência interna de 2 ohms. Duas lâmpadas iguais com valores nominais de 60 volts e 60 watts. Então ele tem uma potência de 100 watts e uma tensão aí necessária de 60 volts como valor nominal. Não é? Quando ele te dá essa informação aqui sobre uma lâmpada, ele está já te falando o valor da resistência dessa lâmpada, né? Então a gente pode falar assim, ó, podemos aqui de cara começar escrevendo que a potência aqui da lâmpada, ela vai ser U quadrado sobre R. A gente já estudou isso bastante quando a gente estudava a potência de uma lâmpada, né? Então, como é que ele, no valor nominal, eu tenho que ter uma potência de 100 watts e uma DDP aí de 60 volts, né, 60 ao quadrado, para encontrar o valor da resistência dela. Então, quando a gente faz essa conta, a gente fala que é 100 R é igual a 60 vezes 60, isso dá 3.600. Né? Então, esse é o valor que a gente vai encontrar. Corta os dois zeros aqui, a gente encontra que o valor da resistência dessas duas lâmpadas deve ser de 36 ohms. Então, a gente tem aqui no circuito, a gente tem um 36 ohms aqui e também 36 ohms aqui. Tá bom. No meu circuito, então, eu posso remontar aqui, encontrando a resistência equivalente desse circuito. Porque, veja, o que ele quer saber? Considerando as resistências dos fios e as ligações dos conectores utilizados sejam desprezíveis, ou seja, eu desprezo qualquer tipo de resistência aqui no fio, né? O amperímetro desse circuito indicará AD. Então, eu preciso achar a corrente que está passando aqui no meu circuito, que sai aqui do meu gerador e chega até aqui. Então, o que eu vou precisar encontrar? Né? Eu preciso fazer a resistência equivalente do circuito. Para a gente montar isso, a gente tem dois resistores iguais aqui. Né? Se eu tenho dois resistores iguais colocados aqui em paralelo, a gente sabe que é R sobre N. Né? Então, aqui vai ser 36 dividido pelo número de resistores iguais, são 2. Então, eu vou ter uma resistência equivalente ali de 18 ohms para esses dois circuitos. Então, eu consigo até reescrever esse circuito, onde eu coloco, ó, então eu tenho um resistor aqui, deixa eu montar aqui de novo, esse circuitinho já com as resistências já de maneira correta. Então, eu posso falar no lugar desses 2 de 36, eu posso colocar um de 18 ohms. Eu tenho uma resistência interna aqui de 2 ohms. E eu tenho uma DDP aqui, né? Um gerador, desculpa. Um gerador aqui de quanto? De 50 volts. Então, com isso daqui, eu já consigo achar o valor que está passando no meu amperímetro aqui. E aí fica muito fácil, né? Porque aqui é 50 volts e a gente pode usar a equação de Pouillet, né? 50 volts aqui. E aí a gente usando a equação de Pouillet, a gente fala que I é igual a força eletromotriz dividido pela resistência do sistema mais a resistência interna. Como a gente achou aqui 18, né? E a resistência interna deu 2, isso vai ser a força eletromotriz 50 dividido por 18 mais 2. Isso dá 50 sobre 20. 50 sobre 20 a gente encontra como 2,5 amperes. Então, está saindo aí do meu circuito, do meu gerador, uma corrente de 2,5 amperes, como ele está perguntando aqui no ramo próprio que sai aqui do meu gerador, o valor que está aparecendo aqui no meu amperímetro deve ser de 2,5 amperes. Bem tranquilinho, né? Bem clássica essa questão. Então, a gente já deveria fazer aqui a equação, observar que isso aqui está em paralelo, e a partir de que está em paralelo, tornar com que isso se torne um único resistor, que é o resistor R aqui da equação de Pouillet. Tem a resistência interna, aqui R,
E o força eletromotriz 50 é só dividir um pelo outro, que a gente encontra a corrente que sai aqui do meu gerador de 2,5 amperes. E aí é a corrente que vai apontar aqui o meu amperímetro. Beleza? Mais uma questãozinha aí. Essa foi legal, essa é mais uma questão aí sobre eletrodinâmica, que não pode, normalmente não falta, né? Normalmente não falta nas provas dessas questões de eletrodinâmica nos grandes vestibulares, e a Unesp não foi diferente. Colocou para a gente mais uma questão. Beleza? Qualquer dúvida, deixe os comentários aqui para a gente poder melhorando cada vez mais os nossos vídeos.